Então, não é loucura imaginária, não é pensar positivo, não. É a estratégia que faz qualquer ser humano se tornar rico. Então, o que é dinheiro? O dinheiro é uma frequência vibracional. O dinheiro ele está numa determinada frequência, que nós chamamos na física de frequência alta. E para você entender isso, é só você questionar a sua própria vida. Então, por exemplo, quando você tem dinheiro em abundância, qual a sua emoção? Quando eu tenho dinheiro em abundância, eu me sinto mais calma, mais tranquila, certo? Porque vai chegando os boletos e tá tudo bem, eu tenho dinheiro ali. Quando eu tenho dinheiro, eu sinto o quê? Felicidade, alegria. Chega o meu filho, mãe, eu quero ir naquele passeio da escola. Claro, filho. Chega o meu esposo, aconteceu algo com o pneu do carro, eu tenho dinheiro para pagar. Então, veja, o dinheiro, ele te coloca numa frequência vibracional de alegria, de paz, de tranquilidade. Identificamos a frequência de onde está o dinheiro, certo? Agora, aonde está a frequência vibracional da maior parte das pessoas do planeta? No medo, no desespero, na escassez. Então, falando cientificamente, como que essas pessoas vão entrar em ressonância com o dinheiro se vibracionalmente elas estão totalmente distantes da frequência que realmente opera como um ímã, trazendo dinheiro para sua vida? Então percebe que, eu faço de tudo o quê? Você conseguiu mudar a sua frequência vibracional? Porque nós não mudamos a frequência vibracional apenas pensando positivo. Pensar positivo é um passo. Nós mudamos a nossa frequência vibracional, mudando quem nós somos por dentro, que automaticamente faz elevar a nossa frequência. E eu vou até trazer uma história tua, porque às vezes as pessoas elas vêm nesses conteúdos e falam assim, mas a Mayara, a doutora Proton, os convidados que estão aí, eles falam dentro de uma caixa de uma pessoa que está muito bem sucedida, né? Só que você me falou, numa das vezes que a gente conversou, que você recebeu pela primeira vez um dinheiro que você considerou expressivo depois de você ter passado por muitas situações. E foi isso que fez você virar uma chave. Até você falou que você recebeu R$800, né? E para você aquilo era muito dinheiro no momento que você estava vivendo. E aí as pessoas podem pensar, poxa, eu vivo isso agora. Então ela não nasceu numa caixinha, num berço de ouro e tá falando algo que ela não passou. Então exemplifica para essas pessoas que hoje estão buscando esses R$800, ou hoje na nossa conversão pode ser 3.000, 2.000, e que resolveriam de repente um grande problema, mas isso não foi o que resolveu o seu problema, foi a tua mentalidade, é isso que as pessoas precisam entender. Exatamente. Hoje a molecada farma aura, né? Eu farmei pobreza a minha vida inteira. A minha família nasceu farmando pobreza, eu cresci farmando pobreza e eu vivi na extrema escassez até os meus 30 anos de idade. Eu fui criada por um pedreiro, por uma dona de casa, e a mentalidade dos meus avós, muito religiosos da congregação cristã, é que a nossa pobreza era um presente de Deus. Porque o reino dos céus é dos pobres e não dos ricos. Então, eu vejo que, apesar de muito trabalhador, o meu avô nunca se preocupou em sair daquela vida de escassez. Porque para ele era uma honra se permanecer na pobreza e ganhar o reino dos céus. Mas eu já vim para o planeta uma criança muito diferente, muito questionadora. Então, desde criança, eu perguntava para os meus avós. Eu fui criada pelos meus avós, né? Eu sou fruto de uma violência sexual, então eu não conheço meu pai, minha mãe era muito jovem, tinha 18 aninhos de idade. Então, quem assumiu essa responsabilidade de me criar foi meu avô e minha avó. E desde criança, muito bocuda, eu falava para eles, mas por que a gente não tem isso? Por que a gente não viaja? Por que a gente não tem as coisas? E eles falavam, porque Deus quis, fia. E eu falava, duvido que Deus quis isso. Eles falavam, minha avó chamava meu avô de velho. Ela falava, lá, velho, essa menina blasfemando contra Deus. Então você consegue pegar o código, amigo?
Desde a infância, você questionar algo quer dizer blasfemar contra uma força maior. Quem quer ser inimigo de Deus? Então eu cresci nessa dualidade de, mas calma aí, Deus quer que eu seja pobre? Então eu fui percebendo conforme eu fui crescendo que a nossa maior pobreza não era o estado físico, não era o estado da matéria, era as condições mentais que nós tínhamos. Então eu comecei a ler muito livro. Quando veio a internet, eu comecei a assistir muitas palestras para entender o que as pessoas ricas fazem que nós não fazemos. E a primeira coisa que eu cheguei à conclusão a primeira coisa que uma pessoa próspera, uma pessoa que tem dinheiro faz, que as pessoas mais escassas não faz, é estudar. É ter uma profissão, é conseguir trocar o seu conhecimento por uma fonte de renda. E aí veio os R$800, porque eu consegui um estágio na área de segurança do trabalho, que é o que eu estudava na época, e o meu primeiro salário ali foi R$890, que era muito dinheiro, né? Eu vinha de operadora de telemarketing ganhando R$260, depois trabalhando na C&A ganhando R$350. Então eu comecei a perceber o quê? Quanto mais conhecimento eu tenho de algo, mais eu posso trocar esse conhecimento por dinheiro. Eu me formei na área de segurança do trabalho em 2008, na crise de 2008, aquela crise financeira que nós tivemos no Brasil. E não conseguindo uma vaga na área, eu fui vender CD, DVD, roupas da 25 de março. Eu não tenho isso como uma lembrança ruim. Esse foi um dos maiores aprendizados de empreendedorismo na minha vida. Como eu não conseguia uma vaga numa empresa CLT, eu fui vender coisas, eu comprava por um valor e vendia por outro valor e ganhava em cima daquilo. Então, eu comecei a perceber que eu pago R$1 no CD. R$1 cada CD. E eu vendo 3 por 10. Então, quer dizer que cada investimento que eu faço volta pouco mais de 3 vezes esse valor para mim. O que dá dinheiro não é trabalhar de domingo a domingo, como eu trabalhava no shopping. O que realmente faz uma pessoa ganhar dinheiro é estratégia. É o conhecimento de entender o que as pessoas querem adquirir e o que eu posso oferecer para essas pessoas. Quando eu comecei a mudar minha mentalidade, automaticamente eu fui mudando minha vida financeira. Muito bem, doutora Próton aqui mais uma vez no podcast Filhos do Todo. Se você já a conhece, você vai ficar até o final, óbvio. E se você não a conhece, fique, porque vai valer a pena. Deixa o teu like, compartilhe com pessoas que muitas vezes precisam ouvir uma mensagem que vai balançar as estruturas e vai fazer com que essa pessoa tome certas atitudes. Coloque seus comentários aqui, coloque suas perguntas, porque ela vai ser convidada para estar interagindo aqui nos comentários. Ok, pessoal, estamos combinados? Então vamos continuar aqui o nosso papo. E o que eu percebo muitas vezes é que as pessoas até começam. Elas dão o primeiro passo e elas observam resultados, cases, né? E aí elas começam, mas elas começam no primeiro degrau, já almejando o 33º lá, vamos dizer. Só que aí elas desistem, porque elas encontram uma dificuldade, elas encontram algum obstáculo. Mas o que difere uma pessoa que está encontrando o obstáculo na insatisfação e o obstáculo dentro de algo que ela quer realmente fazer, né? Primeiro eu quero desafiar todo mundo que está nos vendo agora. Eu desafio você a ficar até o final desse episódio, porque no final desse episódio você vai escrever, eu tenho certeza. Eu vou mudar completamente a minha vida financeira depois do conhecimento que você explicou agora. Eu vou explicar uma coisa que o sistema esconde de todo mundo, que não existe em nenhuma faculdade, pós, doutorado, mestrado, e que esse conhecimento é o responsável por desbloquear a vida de qualquer pessoa. Primeiro, o ser humano é programável igual um computador. O computador você pode programar algo e você pode desprogramar algo, certo? Então vamos pensar no nosso corpo como um hardware
e na nossa mente como um software, certo? Ok. Vamos imaginar que quando você chega aqui no planeta, você tem a primeira programação mental. Essa primeira programação, ela acontece dentro do ventre da sua mãe. Então imagina que você vem um CDzinho em branco. E absolutamente tudo que a sua mãe pensa e sente ali é programado direto nesse CDzinho em branco. Então, se a sua mãe era amada, se a sua mãe estava vivendo na prosperidade, na fartura, na abundância, no amor, ela programou lá no CDzinho em branco o quê? Que a vida é fácil, que a vida é leve, pode vir para o planeta, que vai ser tudo tranquilo. Então, o que já começa a rodar dentro da cabecinha da criança? Crenças positivas, certo? Ok. Agora, se você tá lá no ventre da mamãe e ela tá passando por escassez, dificuldades, dor, abandono, o que tá sendo programado na cabecinha da criança? O mundo é difícil, dinheiro é difícil, ninguém me ama, é perigoso viver lá fora. Só que o seu sistema nervoso, ele está registrando tudo como uma verdade absoluta. É só uma programação, é só uma experiência da mãe. Mas você está programando como se fosse uma verdade absoluta. Então já começa aí. Quando você nasce, você já está programado pelas dores da sua mãe. E aí você vive do momento do nascimento até os 7 aninhos de idade sem a mente consciente. A mente consciente é aquela que eu viro para você e falo, Farrell, a sua camisa ela é amarela. Você olha e você diz, não, ela é verde. Porque a sua mente consciente ela tem discernimento de olhar, julgar, analisar e responder, certo? A mente inconsciente não questiona, ela só aceita. Então, do momento do nascimento até os 7 aninhos de idade, tudo o que você vive é uma verdade absoluta. Então, se todo dia 10 gera uma briga dentro da sua casa, porque chegou os boletos, é hora de pagar o aluguel, é hora de pagar as contas e não tem dinheiro, o que é programado na mente da criança? Dinheiro é fonte de problema. Dinheiro é difícil. Nós não temos. Toda vez que você pede para mamãe ou para o papai, mamãe, papai, me dá uma coisa. Filho, a gente não tem dinheiro. Você começa a aprender o quê? Que pedir dinheiro ou querer algo da vida é ruim. Então, até os 7 anos de idade, você programou esse CD inteiro dentro da cabeça da criança. Aos 7 anos de idade, desenvolvemos a mente consciente, que é essa mente analítica, que analisa e fala certo, errado, né? É tempo, espaço. Só que toda vez que a mente consciente ela vai lá no baúzinho, no CD, buscar informação, o que tem lá dentro? A programação de escassez, de dor, de falta. Então é a mesma coisa de você gravar a vida inteira a música da Xuxa num CD em branco. E agora, na vida adulta, que você não quer mais ouvir Xuxa, quer ouvir Beethoven, você coloca o CD e você começa a discutir com o CD porque tá tocando Xuxa. Entende? Uhum. Só existe uma forma de mudar isso. Você reprogramar o CD com a música que você quer ouvir. É isso que nós fazemos com a reprogramação mental. É isso que destrava e desbloqueia completamente a vida de um ser humano. Você limpa o lixo que ficou ali, que são os traumas, os medos e as dores, e programa em cima, posso, sou, quero, consigo, todas as crenças que te conduzem para o sucesso.